O assunto do David, o Vitória tem um contrato assinado com o Metallistic, o David foi vendido para o Metallistic pelo contrato assinado. O Vitória, para receber, teria que mandar certidões que foram entregues. Essas certidões chegaram lá na Ucrânia e, pelo contrato, teriam que ter sido traduzidas. As certidões estavam em fase de tradução e o planejamento era do Vitória ter recebido o dinheiro do David segunda-feira da semana passada. Infelizmente, segunda-feira da semana passada, caíram as primeiras bombas lá na Ucrânia e a gente perdeu contato completamente com o Metallistic. Já mandamos e-mail, não tentamos contato. O próprio representante do Metallistic no Brasil também está sem contato. Nós fizemos uma carta, um e-mail ao Metallistic perguntando se a negociação e as bases estão mantidas. Não obtivemos resultado. Nós contratando o Bichara e o escritório dele, Marcos Mota, que estão nos orientando com relação à questão da vida do David. O jogador continua no Vitória, quando ele continua no Vitória, ele continua jogador do Vitória. A rescisão dele não foi dado baixa, o jogador não foi liberado para o Metallistic. Pela resolução da FIFA, o Vitória já era para ter liberado, mas nós não liberamos pelo fato superveniente da guerra. E estamos aguardando aí esse desfecho da negociação do David, que muito não faz falta. Estamos falando de 6 milhões e 250 mil reais, que está no nosso planejamento com esse recurso, pagar as folhas da Série C. Nós vamos ingressar amanhã, certo, na FIFA, com um pedido de orientação como o Vitória deve proceder daqui para frente. O jogador continua no Vitória, nós não fizemos a rescisão ainda, ele é jogador do clube. E por que eu estou falando isso com relação à sua pergunta? Porque estava no nosso script os 6 milhões e 250 do recebimento da venda de David, para que a gente pagasse a folha da Série C dentro das 6 ou 7 contratações que a gente vai precisar fazer. Isso nós já estamos monitorando há muito tempo. Nós sabemos que precisamos reforçar o elenco. Essa equipe que aí está, ela foi montada às pressas, em função da questão da punição que nós tínhamos da FIFA. Sobrou 16 dias para que a gente pudesse fazer as contratações. E a gente usou o nosso departamento de análise de desempenho, que já vinha fazendo esse monitoramento desde o final da Série B, da mesma forma como a gente está fazendo agora, desde quando começaram os campeonatos regionais e estaduais, que a gente começa a monitorar todos eles. E a gente já tem na nossa conta que a gente precisa, já chegou o Trellis foi uma contratação para a Série C, e a gente precisa aí de pelo menos mais 4 ou 5 contratações para que a gente possa reforçar a equipe para cumprir o principal objetivo nosso nesse ano, que é voltar para a Série B. Presidente, só para amarrar esse assunto, antes até da entrada do Anderson, então o Vitória vai ingressar na FIFA agora e provavelmente o jogador vai retornar ao clube. Bom, E outra questão importante para a gente deixar claro aqui, né? Graças a Deus o David não chegou a ir para a Ucrânia, ele não estava na Ucrânia, né? Quando a guerra foi deflagrada, ele está na Turquia, não é isso? isso, eu falei com o David logo no primeiro dia da guerra. Ele disse que estava na Turquia, a equipe está toda na Turquia, ele não chegou a ir para a Ucrânia. Como eu te falei, o David está vendido e tem um contrato assinado. Então, o David, pelo contrato, é jogador do Metallistic. Nós não liberamos ainda em função da guerra. Então, não dá para cravar se o David volta. O que o Vitória quer, na verdade, é exercer o direito do contrato e receber o dinheiro que foi pactuado lá no contrato. É isso que a gente está amanhã fazendo essa solicitação e também arguindo quais são os próximos passos, que todos nós estamos perdidos. Uma guerra muda tudo, né? A gente não esperava a guerra e a gente está pedindo orientação para saber como é que a gente daqui para frente vai lidar com o assunto David. Com o Metallistic a gente não consegue contato. Fizemos um e-mail logo no primeiro dia da guerra, perguntando ao Metallistic se as condições compactuadas com Vitória se mantinham, se estava tudo dentro do que foi compactuado. Aí não recebemos resposta, em função disso a gente não liberou o jogador. E aí a gente vai aguardar essa orientação. Nós já contratamos
o escritório de Bichara e de Marcos Mota, que estão nos representando nesse caso, para que a gente possa resolver o mais rápido possível, porque isso está no nosso planejamento de montagem do clube da Série C. Mas a transferência foi feita sem o Vitória receber? Não, a transferência não foi, mesmo a lei dizendo que precisa ser, né? Ou seja, pela FIFA, a partir do momento que você assina o contrato, você é obrigado a fazer a transferência. O Vitória não fez, o Vitória segurou essa transferência em função da guerra e está aguardando a orientação da FIFA nesse sentido. Anderson, fica à vontade, meu amigo. Fábio, eu queria saber em relação o plano B, caso o Vitória não tenha esse recurso que espera do David. Tomei conhecimento, e você já falou sobre isso na live do Canto Rubro Negro ontem, que tem alguma situação para o Vitória virar um exemplo, né? Itaipava, Arena Fonte Nova, o famoso name right. E a pergunta é a seguinte: isso já existe e você já citou sobre, mas complementando o caso, essa possível negociação em se concretizando salvaria o ano, vamos dizer assim, caso o dinheiro do David não venha a entrar? Não, caso o dinheiro do David não venha, você tem que entrar com uma série de ações. Uma das quais, questão da transmissão da TV, porque no planejamento do início do ano nós achávamos que só teríamos a questão da transmissão via CBF, lá pela plataforma digital que faz a transmissão. Essa plataforma digital, ela dá passagem e hospedagem apenas. Então, nós fomos buscar o contrato com a Globo. Esse contrato com a Globo, é evidente que ele é remunerado através do pay-per-view. E nós já fizemos reuniões com a CBF, já fizemos reuniões com a própria Globo. Está funilando agora, nós já sabemos que a Globo é a emissora que transmitirá os jogos mandantes do Vitória pelo contrato assinado. E a gente está buscando esse recurso da TV. Seria uma fonte de substituição de parte do recurso da não chegada do David. A outra, evidente, como sempre, nem só a Nemorate que a gente está discutindo, mas patrocínios novos, certo? Que a gente também está tentando. E acreditamos muito no sócio-torcedor, nós temos que acreditar. Nós já chegamos a ter quase 20 mil sócios-torcedores, hoje a gente tem adimplente 4.600. Então a gente espera que o sócio-torcedor abrace o projeto e nos ajude, que se já estava difícil, agora ficou mais difícil ainda você manter o planejamento que foi feito em dias. Fábio, na verdade a pergunta foi em relação se fechando essa situação, esse contrato vindo à tona realmente, se essa grana, esse montante salvaria o ano do Vitória, por exemplo, né? Um montante maior. Não, você tem que somar tudo isso que eu te colei aí. Se a gente conseguir fechar do jeito que a gente está pretendendo, a transmissão de TV, a Nemirate, o patrocinador novo, aí você chegaria próximo, mas não tão Entendi. próximo dos 6 milhões e 250 que a gente teria para receber. A gente tem uma pergunta que está até na tela aí da Luma Freitas. Ela fala: Fábio, como fica a situação da estreia do Trellis com esse problema com o Metalista? Essa questão do David vai impactar no pagamento da dívida também, ou só com a venda do Samuel Vitória consegue pagar a dívida para inscrever jogadores? Impactou no tempo, né? O dinheiro do David era para ter sido pago há cerca de uma semana atrás. Então, impactou no tempo. As condições de pagamento do dinheiro do David eram certidões que nós entregamos, a gente estava apto para receber o recurso, e aí estourou a guerra justamente no dia que a gente estava apto. Então, no tempo, sim. No nosso planejamento, não, porque desde o início que a gente, quando vendeu 51% de Samuel, a gente sabia que o recurso de Samuel era para saldar algumas dívidas do clube, até porque, só para explicar aqui, que não é só a questão do Valtebô. O Valtebô é uma punição, mas nós temos aí a do Jordi Caicedo, que a gente parcelou, e que se a gente não parcela, ela tinha sido a segunda posição, a gente paga hoje a dívida do Jordi Caicedo, certo? A gente tem a do Boca Juniors também, que a gente tem que retomar o parcelamento. Então, quando nós vendemos o Samuel, estava no nosso planejamento a utilização do recurso de Samuel para, tipo assim, limpar
essas dívidas é como se você tivesse no SPC e você fizesse uma limpeza em tudo isso, tanto nas que estão gravadas como nas próximas que podem acontecer. Porém, no tempo sim, atrasou, e aí a gente está aguardando para que a gente possa fazer essas ações. É evidente que tudo tem processo burocrático, não é só você ter o dinheiro e pagar. Você, no caso do Valtebur, a gente já, inclusive, fez o acordo, já assinamos o acordo com o Valtebur. Mesmo depois de pago, você tem que aguardar lá a burocracia da FIFA para que ela possa dar baixa e para que você possa voltar a inscrever jogadores. Mas a gente tem algumas perguntas aqui, presidente, se o dinheiro já caiu. Então, o dinheiro já caiu, só está faltando a documentação lá para acertar? Essa é uma pergunta que eu vou passar. E vou lhe explicar que eu não passo nenhuma pergunta. Eu já disse isso ontem e vou dizer novamente. O Vitória tem muitos credores, certo? E quando o Vitória pagar, a gente vai informar que pagou o Valtebur. Porque se você informa se já caiu ou o dia que vai cair, você tem risco de ter bloqueios. Ah, perfeito, perfeito. Boa explicação para o torcedor, porque acho que tem umas 15 perguntas aqui sobre isso, né? Sobre essa questão do Samuel, porque ficou muito caracterizado. Alguns podem ser até credores aí. Pelo amor de Deus, vocês saiam dessa live então, porque a gente está aqui para resolver os problemas, não para arrumar mais um. Pois é. Então, quando a gente finalizar a negociação, a gente vem a público e diz que finalizou.